É sempre um desafio para nós brasileiros escrevermos textos em inglês. Seja você nível básico ou nível avançado, todo mundo passa por isso. Parece que existe um bloqueio na nossa mente. Mas e se eu dissesse que existem algumas maneiras de você ter essa escrita de algum documento em inglês facilitado? Por exemplo, vamos supor que você está aplicando para uma faculdade. Você precisa escrever redações, ou de repente para um summer job, ou até mesmo escrevendo um e-mail em que você tem que falar, se comunicar. Fica ligado que no vídeo de hoje vou dar algumas dicas muito maneiras para você, mesmo sem saber escrever inglês, conseguir escrever ali com mais de 95% do seu texto correto. Vou mostrar aqui também algumas ferramentas para quem ficar até o final. Tamo junto, é isso aí. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Matheus Tomoto, já passei por Harvard, MIT, Stanford, Oxford, melhores universidades da Inglaterra, e tô aqui para ajudar você que tem esse sonho de ir para fora, beleza? Hoje quero ajudar você que tem dificuldade de traduzir textos para inglês ou até mesmo escrever diretamente pro inglês, independente do que tu vai fazer. Se vai ser um simples e-mail ou uma redação para um summer job ou para uma faculdade fora do Brasil. Fica ligado. Bora lá para a tela do meu computador que hoje eu quero mostrar 4 ferramentas, 4 maneiras de você ter a comprovação de que o que você escreveu em inglês está ali praticamente 100% correto, beleza? Vou aqui já de cara na mais popular de todas elas, Google Tradutor. A maioria de nós brasileiros já a conhecemos, só que muitos não a utilizam da maneira correta. E as outras aqui são ferramentas um pouco mais avançadas, por isso que eu estou começando com essa que eu sei que a maioria das pessoas já usou ou tentou pelo menos uma vez na vida, beleza? Se você não manja nada de inglês, está começando a sua jornada e de repente seu chefe falou, cara, escreve um e-mail em inglês aí para a galera de fora do Brasil, para a galera da sede lá da empresa no Canadá. Ou se de repente você está fazendo uma aplicação e está inseguro, é Ok, tu pode escrever aqui, muitos brasileiros utilizam o Google Tradutor, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos lá. Olá, meu nome é Matheus. Gostaria muito de oferecer meus serviços para trabalhar como pesquisador do seu laboratório. Tenho muito conhecimento em, piano. Toco há 10 anos. Escrevi algo aleatório aqui. Obrigado, Matheus. Legal. Cria aqui um exemplo de e-mail só para a gente fazer um teste se o Google Tradutor realmente traduz tudo da melhor maneira, tá? Então aqui, olá, meu nome é Matheus. Hello, my name is Matheus. Gostaria muito de oferecer meus serviços para trabalhar como pesquisador. Legal. Tenho muito conhecimento em piano. Escolhi aleatoriamente. Legal, thanks, Matheus. Boa, interessante. Eu diria que o nosso texto aqui está 98% correto. 98%, ele está muito interessante. Só que tem alguns detalhezinhos que estão fora. Mas Matheus, para mim está perfeita essa tradução. Como que eu encontro esses detalhes que estão, de repente, ele não se encaixando tanto? Legal. Eu vou fazer o seguinte. Vou abrir uma nova aba aqui e vou trocar aqui, clicar nesse botãozinho e trocar inglês aqui e português ali. Vou copiar esse texto, clicar ali em copiar e vou colocar aqui. Repara que a tradução ela dá muito semelhante, se não idêntica. E agora, de cara, já vou apresentar 2 ferramentazinhas aqui para a gente trabalhar na correção desse texto em inglês aqui. Beleza. Etapa 1, traduzir o grosso do português para o inglês. Já foi feito. Agora vamos aprimorar esse texto. Saca só essa ferramenta chamada Grammarly. Ela talvez seja uma das minhas ferramentas preferidas. Ela é uma extensão do Google Chrome, então ela fica aqui em cima. Deixa eu ver se eu clicar aqui, tenho que atualizar para ela funcionar. Vamos ver se está funcionando agora. Legal, está funcionando ali meu Grammarly. E a ideia é exatamente isso que ele está mostrando ali. Ele já mostra para mim todos os erros mesmo. Olha, se I would have had a very big, a tremendous. E ele muda não só palavras e traduções, ele muda tudo. Se tiver uma vírgula, se tiver um espaço, se tiver uma palavra, um tempo verbal
qualquer coisa o Grammarly já corrige automaticamente. E qual que é a parte mais maneira dessa ferramenta do Grammarly? É que se você tiver no e-mail ou de repente num site fazendo a sua aplicação, ele já aponta na hora. É uma inteligência que aponta na hora se você está fazendo certo e errado. Tá? Você não precisa, por exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V, colar num site, que dá um puta trabalho. Vamos dar uma testada aqui? Se você quiser instalar, só clicar aqui, Add to Chrome, faz um cadastro rapidinho e ele vai estar ali cadastrado. É gratuito, tá, pessoal? E super recomendo, é muito bom. Legal, já instalei aqui. Vamos ver. Reload, fazer ele funcionar. Olha só que maneiro. Tá funcionando aqui, ó. Tá carregando. Tá lendo ali a minha mensagem. Vamos ver os errinhos que ele vai dar. Legal, saca só. Olha só que maneiro, ele já apontou 2 errinhos aqui para mim. Vamos lá clicar aqui em cima do hello. Faltou uma vírgula ali. Parece um detalhe, mas vamos supor que você está enviando esse e-mail aqui para a possível pessoa que vai te contratar nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Austrália. Sim, uma vírgula, principalmente nesse caso, que tem que ter vírgula depois do hello, pode custar a sua vaga. A pessoa pode falar, caraca, o cara não consegue fazer um e-mail de qualidade, o cara não consegue colocar uma vírgula ali depois do hello, o cara não manja nada. Então isso pode sim ser muito prejudicial. E olha só, ele já apontou também um outro errinho. Então se eu passar aqui por cima do vermelho, off, piano, tá? Então aqui ele já corrige para mim. Por que eu coloquei desse lado? Por que eu criei uma outra página aqui do Translate para colocar desse lado? Porque esse lado aqui não é editável, ó. Eu não consigo editar as coisas. Esse lado aqui eu consigo, tá? Vamos dar mais um exemplo aqui. Vamos supor que eu escrevesse alguma coisa muito aleatória. I love to do... Hi, I love you, I like you. Baby. E o mais interessante dessa ferramenta é que enquanto você escreve, ela já vai corrigindo. Deixa eu pensar alguma coisa bem aleatória aqui. Please subscribe if you are enjoying. Deixa eu escrever enjoying errado. This YouTube video. Inclusive, se você ainda não está inscrito no canal e não deu o joinha nesse vídeo, tem que dar, hein? Porque o vídeo tá maneiro, muito top para ajudar vocês, feito aí com muito carinho. E saca só, aqui ó, de cara ele já dá pra gente. Please subscribe if you are enjoying, faltou Y, this YouTube video. Clica aqui de novo, caso eu não tô conectado, por isso que ele tá aparecendo aqui, mas ali ó, top. Então, clique ali de novo, fez uma outra conferência, tá perfeito. Mas, Matheus, só isso resolve? Depende da importância desse documento. Porque se eu fosse falar aqui gramaticalmente, tá maneiro. 99%, talvez até 100% correto. Mas para mim, Matheus, ainda não tá suficiente. Se esse fosse o meu primeiro e-mail que eu iria mandar para Harvard, putz, só isso eu ainda ficaria meio inseguro. E aí eu tenho uma outra técnica para vocês, tá? Saca só esse outro site. DeepL, Tech Giants, Google, Microsoft and Facebook are all applying the lessons of machine learning through translation. Então a galera do Google, Microsoft e Facebook, eles estão usando machine learning, inteligência artificial, para melhorar traduções. E aí eles estão falando que uma pequena empresa chamada DeepL está arrebentando e está fazendo traduções ainda mais interessantes. Será? Vamos dar uma testada aqui? Quero traduzir algo do português para inglês. Vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Vamos até testar essa inteligência. Vamos ver se... Opa, isso daqui. Vamos testar se eles... Olha só, que maneiro. Olha só. Olha só, que maneiro. Lembra que da primeira vez que a gente fez com o Google, ele não mostrou essa vírgula? Saca só, a inteligência artificial deles mudou algumas palavras, mas também fez uma cagada aqui, ó. I've been playing for 10 years. Olha só como ele repetiu, em vez de obrigado, deu uma cagadinha aqui também. Mas essa vírgula ele acertou, que no nosso caso ela é importante. E algumas palavras aqui ele mudou a ordem, tipo I have a lot of piano knowledge. Como que ficou na primeira? I have a lot of knowledge in piano. I have a lot of piano knowledge. Tipo,
ele tentou ser um pouco mais ousado na tradução para não ficar aquela tradução muito, sabe, ao pé da letra. O que foi interessante, foi uma jogada boa. Nesse obrigado aqui, Putz, daí ele falhou miseravelmente. mas é sempre interessante você fazer essa jogada. Traduz com um, depois traduz com o outro para você ver o que eles dão de diferença, tá? E a minha última dica de hoje é a seguinte: entenda o modelo de documento que você precisa enviar. Vai ser, por exemplo, um currículo? Ou vai ser uma redação? Ou vai ser um e-mail? De repente vai ser um corpo do e-mail. De repente vai ser uma proposta de pesquisa. De repente pode ser a sua própria aplicação. É o documento de application. E aí vai. Cada um desses documentos, e aqui eu dei alguns exemplos, são dezenas deles e seria até impossível listar todos eles aqui. Mas cada um desses exemplos, eles vão ter formatos específicos, tá? E só para continuar vendo as diferenças, saca só o que ele deu de resultado aqui. Vamos ver se aqui no outro ele dá algum resultado diferente. Saca só, aqui redação ele chama de essay, aqui ele chama de writing, tá? Os dois estão corretos, não tá errado não, porque dependendo do contexto, redação pode ser writing mesmo. Dependendo do contexto, pode ser uma essay, tá? Research proposal, tá? E aí vai, beleza? Como que eu faço então? Os exemplos que a gente utilizou hoje foi para e-mail. Assim que você decidir qual o modelo de texto que você está escrevendo, no nosso caso aqui, nesse exemplo a gente utilizou e-mail, eu entraria aqui no site do Google e procuraria como os americanos escrevem e-mails. E aí tu pode, de repente, escrever email template ou email example. E até de repente, para que tu está escrevendo esse e-mail? É para um job? Vamos ver aqui, ó. Job application email examples. De cara aqui, já apareceram pra gente. 7 exemplos de e-mail, tava ali embaixo. Vamos ver se ele dá pra gente aqui um e-mail completo. Olha só que maneiro, olha como ele começa. Ele já começa com Dear. Então, ao invés de Hello, my name is Matheus, cara, parece tão amador agora que a gente tá vendo aquele textão maneiro, né? Dear Manager. Cara, então será que a melhor maneira não é eu começar com Dear Professor? Dear Harvard, Dear Matheus, o nome da pessoa? Olha só que interessante. Agora a gente começa a entrar num outro nível de melhoria de documento, que é a formatação. É como o americano esperaria receber um e-mail. E é por isso que é tão importante você estar por dentro disso. Olha só, introdução, assunto, boa, my resume is attached, tá ali anexado, e olha como ele finaliza. Ele não finaliza com thanks, ele finaliza com atenciosamente. E olha só, na finalização tem mais uma questão de formato. Ele coloca o nome, endereço em uma linha, e-mail e o número de telefone, de celular. São detalhes que fazem toda a diferença. Ah, mas Matheus, como que eu faço então para uma essay? Essay do que é essa aqui? É de faculdade? Não sei. Undergraduation. Imagens de template de essays de undergraduation. E aí tu tem uma penca de exemplo aqui, tá? Resumão então de todas as ferramentas que a gente viu. Primeiro, entra lá no Google Tradutor, não tem problema, não vou te julgar por isso, eu já usei ele várias vezes. Escreve o textão aqui em inglês que tu quer traduzir e traduz. Ele vai estar 95% correto, o grosso ele vai arrumar. Depois, dá um Ctrl C nesse texto e joga aqui no Google Tradutor, só que com ele em inglês, com essa parte aqui editável. E com o Grammarly, você faz o check se está tudo correto. Beleza? Matheus, ainda estou inseguro, não tem nenhum problema. Pega o DeepL, um outro tradutor, e existem outros também na internet, tá? É que esse é um que eu confio, assim como o Google Tradutor, e joga aqui também, até para você ter sinônimos das palavras. Palavras ali que de repente não estavam mostrando aquele real significado do que você queria, porque no Brasil a tradução ao pé da letra seria uma coisa, e lá fora é outra coisa totalmente diferente. E por último, se preocupe muito com o formato. Coisas simples como Dear no começo de um e-mail faz toda a diferença. Dá uma profissionalizada, mostra que você manja realmente do idioma, mesmo que você não manje. Tu só pegou um exemplo ali da internet, tá bom? E dica extra para você que ficou aqui até o final, saca só.
Quando eu quero ter certeza que algo é falado nos Estados Unidos, eu coloco isso para ser pesquisado no Google, mas de uma maneira diferente. Por exemplo, se eu quero saber se essa frase é uma frase que americanos falariam, eu colo essa frase no Google e coloco o quê? Aspas no fim e no começo. Isso daqui vai buscar no banco de dados de todo o Google, ou seja, mais de 1.410.000.000 de resultados. E ele vai olhar, e ele vai verificar, ele vai atrás, vai verificar se alguém na história dessa internet já se comunicou dessa maneira. E olha só que interessante, nenhum resultado encontrado. Mas a frase também estava grande, vamos diminuir ela um pouco? Olha só que maneiro, esse comecinho tá 100% correto. Olha só, em vários sites ele fala ali, I would love to offer my services to you today. E aqui ele vai falando. Então eu sempre faço isso quando estou muito em dúvida, quando o tradutor dá alguma coisa muito nada a ver. Por exemplo, qual que é o certo nesse caso? I have a lot of knowledge of piano. Será que isso é o certo? Eu coloco aqui, ó. Nenhum resultado. Então esse negócio tá estranho, né? Putz, Matheus, mas como que é o jeito certo de falar então? Não sei, vamos tentar entender qual palavra tá errada. Será que é o off? Em vez do off, eu coloco um asterisco. Já apareceu alguma coisa aqui. Isso ainda não é o que eu quero. Vamos descobrir essa parte aqui primeiro. Knowledge of piano. Isso daqui tá certo. Então aqui não é in, não é at, é off. Beleza, isso daqui a gente já viu que tá certo. I have knowledge of piano. Aqui tá certo. I have knowledge of piano. Olha que interessante. E se eu não soubesse ali que have é a palavra? Coloco um asterisco. I really have no knowledge of piano. E ele vai dando exemplos de frases que começam com I, ou orações nesse caso, que começam com I e terminam com aquilo que você quer, para tu realmente encontrar ali o que está faltando no meio da palavra. Que aula, hein, meu? E com essas dicas de hoje, tenho certeza que você já consegue sair daqui escrevendo e-mails, redações, o que for necessário em inglês, mesmo sem saber inglês. Compartilha com os amigos, isso ajuda demais o nosso canal a crescer. E não se esqueça da nossa aula gratuita no domingo, 22 horas. Tamo junto, galerinha. Sucesso. Até a próxima.